Olá, amigos do Canal 6, TV Comunitária do Rio de Janeiro. Está começando agora o programa Encontro com a Justiça, com o desembargador João Batista Damasceno, desembargador Antônio Carlos Esteves. Você está vivendo, como todos nós, uma sociedade com muita violência, com muita exclusão, sobretudo exclusão dos jovens adolescentes. Hoje a juventude está à mercê da falta de acesso à educação, acesso ao trabalho, acesso à cultura. E o nosso programa hoje vai tratar de um tema muito importante: o acesso ao trabalho pelo jovem. Vamos falar do Jovem Aprendiz, uma lei que assegura que os jovens tenham capacitação, preparação para o mercado do trabalho. Nosso entrevistado de hoje é o advogado doutor José Scalfoni Neto, que é presidente do Campi Mangueira. O Campi Mangueira é uma instituição, uma ONG, como o próprio nome diz, é lá da nossa querida Estação Primeira da Mangueira, uma comunidade que tem dado lições de superação para todas as outras, graças a essa garra que tem aquele povo mangueirense. Vamos entrevistar então o doutor José Scalfoni, que vai falar desse trabalho maravilhoso do Campi Mangueira, que já há 30 anos planta nos jovens mangueirenses, e não só os mangueirenses, todos os jovens do Rio de Janeiro, a possibilidade de ser capacitado, de ser preparado para ingressar no seu primeiro emprego. Boa noite, doutor José Scalfoni, muita alegria recebê-lo aqui no nosso programa e entrevistá-lo sobre esse tema. Alegria minha, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com os senhores aqui e poder falar desse assunto que é tão importante para a nossa sociedade. Bom, eu estou presidente do Campi Mangueira há 2 anos, mas eu atuo no projeto, eu prestava assessoria jurídica pro bono desde 2003 e com a proximidade fui convidado a presidir e com muita honra e muito orgulho, muito prazer, venho presidindo a casa que esse ano, como bem dito, completa 30 anos de existência. Um projeto social que completa 30 anos e com sucesso é algo que merece uma comemoração grande, a divulgação pela sociedade, e o seu objeto não podia ser mais nobre: cuidar da juventude. A juventude que tem a proteção da própria Constituição Federal em vários aspectos, enquanto jovem, enquanto família, enquanto dignidade da pessoa humana, como direito ao trabalho, são tantos aspectos importantes, e é tão importante para a sociedade cuidar dos jovens que a gente precisa fazer um trabalho bem feito. E como é feito esse trabalho? O que o Campi Mangueira desenvolve nessa comunidade, doutor Scalfoni? Hoje o Campi Mangueira trabalha com base na lei do aprendiz, que é uma legislação a qual todas as empresas estão obrigadas, dependendo do número de empregados que as empresas possuem, elas têm que cumprir uma cota de aprendizes, e nós fornecemos jovens para cumprir essa cota. Fornecemos jovens de área de risco social, basicamente jovens da Mangueira, porque é onde nosso projeto está funcionando. Mas o projeto está lá, e havendo espaço, não tem por que não receber jovens de outras comunidades. Então nós recebemos sim jovens de várias comunidades, embora o camp seja voltado para atender a comunidade da Mangueira. E como é que é esse trabalho? Como é que o jovem é preparado? Tem uma aula, tem um treinamento? Sim, sim. E como o jovem deve procurar o camping? Sim. Procurar o Campi é muito fácil. Nós temos Facebook, nós temos site na internet, só colocar Campi Mangueira no famoso site de busca e vai encontrar com muita facilidade. Faz-se um pequeno exame para tentar obter a vaga. É necessário que tenha a vaga disponível, os jovens da Mangueira têm prioridade, e depois esse jovem vai entrar no curso que é fornecido pelo Campi Mangueira, e nós vamos procurar as empresas conveniadas para colocar esses jovens como aprendizes. Todo o curso e toda a relação de trabalho é uma relação de trabalho de natureza empregatícia. Esse jovem vai ter carteira assinada a partir do momento que ele for para a empresa. Ele tem carteira assinada, fundo de garantia, seguro social, todas as proteções legais. E o projeto é desenvolvido todo com base na lei, que é muito estruturada. As aulas têm que ter uma aula por semana dentro de cada segmento. Se ele vai para um determinado segmento administrativo,
tem os arcos de profissão. Então, ele fica 4 dias da semana na empresa, fazendo o que seriam as aulas teóricas. A jornada de trabalho é compatível com a jornada de estudo regular, porque o jovem normalmente está estudando também, né? E além disso ele vai ter aula um dia por semana no camp, mas uma aula específica relacionada ao arco de profissão que ele escolheu. Quantos jovens estão sendo atendidos no presente momento? Nesse exato instante, aproximadamente 1.000 jovens. Eu acho que são 1.050 e pouquinhos. E onde funciona isso na Mangueira? Onde funciona isso? Quer dizer, na Mangueira ou em outros lugares? Não, o camp Mangueira funciona na Mangueira mesmo, onde tem a extração do trem da estação primeira de Mangueira. De um lado tem a comunidade e colado à estação do trem tem algumas instituições de assistência social. Tem lá a Vila Olímpica. A Vila Olímpica. E tem um outro que funciona dentro de um CIEP, um colégio que tem lá, e tem o camp também. Todos eles estão ali lado a lado, cada um é um projeto individual, independente, mas estão todos ali lado a lado, parceiros. Quais são as matérias? Como é que é essa grade de assuntos? Como é que o curso é genérico de maneira a atender a todos? Não, o curso não é genérico. A grade é regulamentada pelo Ministério do Trabalho. É ele quem diz quais são as matérias conforme cada arco de profissão. E quais são as matérias? Como é que se desenvolve isso? Por exemplo, qual é a idade mínima e máxima? A idade também é prevista em lei, né? O aprendiz é dos 14 aos 24 anos. Se ele for dependente, portador de alguma deficiência física, não tem o limite de 24 anos. Tá? Mas tem esses limites legais, sim. E tem os limites também da legislação trabalhista. Dependendo do arco de profissão, se for um arco administrativo para trabalhar numa empresa e o jovem tiver menos de 18 anos, ele não pode ir para a rua, por exemplo. Ele não pode fazer trabalho de ir a banco, por causa do risco que impõe para o jovem estar andando na rua com dinheiro, com valores. Se bem que hoje em dia isso está caindo em desuso. Quase tudo nas empresas é pago via internet, né? Mas existe a proteção da legislação trabalhista geral. Né? A legislação do aprendiz é uma legislação específica, mas ela não exclui as proteções da legislação geral. Aquela lista de profissões, ela não é só aquilo. Ela pode ter muito mais. Ela não é um campo fechado. Quais são as matérias mais procuradas? Quais são as atividades mais exigidas? Quais são, enfim, qual é o coração do projeto? Na verdade, a gente depende da empresa que está precisando de vagas. Nós fizemos um trabalho há pouco tempo naquela instituição, os menores da Ilha do Governador, e os menores não podiam sair de lá, né? Porque eles estavam lá em regime de interno. Isso. E, então, a unidade do Degase. Do Degase, exatamente. Os adolescentes, né, que estão adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. Então, quer dizer, então o trabalho não é só com aqueles que estão em liberdade, né? O camp também se preocupa em dar uma oportunidade aos jovens que estão em cumprimento de medida socioeducativa, porque praticaram algum ato infracional e necessitam dessa oportunidade para não voltar ao ato infracional. Interessante essa preocupação e essa política do Camp Mangueira. Quando o jovem sair, ele já terá um preparo melhor para buscar o mercado de trabalho, ao invés de buscar novamente uma reincidência num ilícito. E qual é o nível de aproveitamento? Como é que... No Degase? No Degase é um projeto muito mais difícil, porque envolve vários aspectos sociais. Mas nós formamos, numa turma de 120 jovens do ano passado, nós formamos 48 jovens esse ano, em janeiro. E agora já tem outra turma em andamento, se eu não me engano, com 80 alunos. Houve há uns 20 a 30 anos atrás um projeto da Secretaria de Educação de São Paulo, muito interessante, porque descobriram que nessas comunidades
havia pessoas com um nível de capacidade de apreensão superior. Eram pessoas realmente privilegiadas com a capacidade de aprender. E eles fizeram uma turma especial para isso, né? E começaram a fazer os exames que revelam esta qualificação. E qual não foi a surpresa, meu caro doutor Scalfoni? Eram quase 1.000 pessoas com capacidade. E eles só podiam aproveitar 40. E realmente aproveitaram os 40. Dos 40, 20 tornaram-se grandes profissionais, 10 não puderam ser, o restante sumiu. E os condutores do programa foram procurar os outros 960, estavam todos mortos pelo tráfico. Mas, doutor Scalfoni, como é que é essa linha de produção? O jovem o curso tem duração de quanto tempo de preparação? Acho que é até 2 anos. Até dois anos. E o senhor falou que as empresas, pela lei, eles têm obrigação de oferecer uma cota. Essas empresas estão cumprindo esse texto da lei? Estão oferecendo? São muitas empresas? São. O mercado está obedecendo, até porque o Ministério do Trabalho vem fazendo uma atuação fiscal bem forte, né? Vem pressionando muito as empresas para que elas cumpram as suas cotas, né? Tem cotas de deficientes físicos também. O Ministério Público, o CAMP não trabalha, pelo menos não ainda. A gente ainda não conseguiu entrar, se capacitar para fazer isso, né? Mas o Ministério Público do Trabalho faz a parte. Há um percentual quantificável de aproveitamento, ou seja, de progresso dentro da própria empresa? Sim. A gente... Bom, eu gostaria, antes de responder, falar um pouquinho sobre essa história do CAMP. O CAMP começou nos anos 60, por um juiz de direito que criou esse projeto no interior de São Paulo. Naquela época não era a lei do aprendiz, não existia Estatuto da Criança. Então, a legislação que era utilizada era o Código Civil, era o que havia na época. O objetivo era tão somente tirar o jovem de área de risco do ócio na área de risco, porque o ócio na área de risco provavelmente o levaria para o crime. Então, era quase que um pedido de favor aos empresários: arranja uma colocação para esse jovem, arranja um espaço para ele mostrar que ele pode trabalhar, que ele pode produzir, e nós teremos recuperado um jovem para a sociedade. O tempo foi passando, esse projeto foi trazido para o Rio de Janeiro para uma senhora que trabalhava numa instituição do governo estadual e começou a aplicar aqui com o apoio do governo. Vamos falar os nomes: a dona Léa Passos, professora Léa Passos, que eu, como juiz da infância e da juventude, tenho que homenagear essa mulher que importou essa ideia e durante mais de 40 anos trabalhou em cima disso aí. E ainda está aí nos prestigiando com a sua presença, graças a Deus, viva e com saúde. E ela trabalhava na Fundação para a Infância e Adolescência, antiga FEEM. Exatamente. Então vamos dar o crédito, porque a dona Léa merece todas as nossas homenagens. Ela trouxe isso para o Rio de Janeiro? Quer ver como eu sou Início dos anos 70. Eu não sou da época da FEEM, eu sou da época do SAM. Mas aí a dona Léa trouxe nos anos 70, se eu não me engano, em 70 e pouquinho, 71, e depois o governo deixou de subsidiar o projeto, porque ela dava aula dentro da FEM, providenciava aula para os garotos dentro da FEM e arranjava as empresas conveniadas através da FEM. O governo resolveu que isso não podia mais ser feito ali e ela resolveu trazer isso para a iniciativa privada e se tornou uma organização não governamental. A primeira turma foi em Niterói. A essa altura ainda funcionava com uma regulamentação bastante precária, não havia uma legislação que cuidasse exatamente disso, mas já nos anos 70 começaram a trabalhar com a lei do estágio do ensino médio não profissionalizante, e em seguida veio a lei do jovem aprendiz. Quando veio essa mudança, nós tivemos que prestar contas ao Ministério Público do Trabalho, então nós fomos buscar
É aí que eu queria chegar. Nós fomos buscar os resultados. Então, nós vimos que um dos diretores da OAB do Rio de Janeiro tinha começado na OAB como um jovem patrulheiro. Um oficial do Corpo de Bombeiros de Petrópolis também tinha chegado lá, não como um patrulheiro do Corpo de Bombeiros, não era o caso, mas ele conseguiu chegar lá iniciando a carreira dele como um jovem patrulheiro. Então, a gente, entre vários outros ex-patrulheiros, a gente chama de patrulheiro, posso explicar em seguida também por quê. Eu lembro deles, eu trabalhei na Secretaria de Fazenda, no início dos anos 80, eu lembro dos meninos patrulheiros. Eu tive com ele há pouco tempo, virou advogado. Muitos com nível superior, bem empregados. Não necessariamente ele vai crescer na empresa onde ele começou, mas ele vai tomar aquele primeiro degrau ali, vai em frente e vai fazer sucesso na vida dele. Mas então há um algarismo animador nesse sentido de resultado. Sim, o resultado... Atualmente está com 1.100 e já tem esse histórico de 30 anos? Não, desembargador, a pergunta não é nesse nível de aproveitamento, mas sim do posterior. Isso. Aquele que se transforma, inclusive, em empregado da própria instituição, porque a instituição, quando percebe que tem em suas mãos uma pessoa capaz de ajudar, não tenha sombra de dúvida, não aproveitar é quase que impossível. É quase que impossível. É quase que impossível. O aproveitamento é muito grande, eu não tenho um percentual para passar desses jovens que passam pelo campo, quantos são aproveitados pelas empresas, mas nós temos o nosso dia a dia. Eu chutaria algo próximo de 70% de aproveitamento nas próprias empresas ou em empresas encaminhadas logo em seguida. Estou dizendo isso até aproveitando o fato que aconteceu anteontem, que um imigrante ilegal escalou na França 6 andares e conseguiu salvar uma criança. O presidente não conversou, disse: me dá esse cara aqui. Esse cara, ele é importante. E então, como ele tem atividade física comprovada, então o que ele fez? Ele colocou no Corpo de Bombeiros e deu a cidadania a ele. Está lá o Macron, que não gozava das minhas integrais simpatias. Bom, com esse gesto, eu já não posso falar mal dele. Mas quais são as atividades, doutor Scalfoni, mais escolhidas, mais eleitas pelos jovens? Eles têm arquivista, almoxarifado, auxiliar, turismo? Isso é importante. Tem. Mas, como eu havia dito antes, isso depende da empresa que nos procura, depende do segmento da empresa. A maior parte é no segmento administrativo, porque é genérico, encaixa com maior facilidade. E aí os treinamentos, as aulas, pegam desde de informática a equipamentos mais recentes, a informática como teoria, aulas de reforço de matemática e português sempre estiveram no quadro de aulas lá do Campo Mangueira. Então, as aulas são um pouco genéricas para caber em qualquer arco, mas a gente tem algumas atividades específicas quando o arco pede. Nós tivemos há pouco tempo uma empresa que estava precisando de aprendizes para a área de placas de captação de energia solar. Que bem. Exato. Telespectador, preste atenção nisso, porque isso é muito importante. Continue, professor. E aí, a própria empresa que precisava dos jovens se prontificou a designar um profissional para dar a aula específica dos equipamentos e da matéria que eles vão tratar, porque, obviamente, eles não são técnicos em eletrônica, eletrotécnica, e tampouco são engenheiros. São jovens estudantes ainda, via de regra, no ensino médio. Não precisaria de um conhecimento específico e a própria empresa se prontificou a dar, e terão. Então, não existe assim, um quadro de matérias amarrado, uma grade curricular amarrada. Existe, sim, um quadro básico, mas dependendo da atividade, isso vai mudar. No Degás, de uma das empresas, era de alimentação. Então, a parte nutricional,
parte de equipamentos de cozinha, tudo isso deve ter sido ensinado a eles. E estar estudando, estar, né, numa escola regular, é condição ou não é condição, né, para esse quadro de jovens aprendizes? Não é condição legal, mas o CAMP pressiona muito a que isso se mantenha. Se matriculem. Porque não adianta o jovem fazer só o curso da aprendizagem e não continuar com os estudos dele. Essa pressão, esse estímulo que o CAMP faz sobre os jovens, desde a época de quando a gente trabalhava com a lei do estágio, é o que dá o resultado que a gente vê hoje. É o que o jovem percebe que é através do estudo que ele vai conseguir evoluir. Ele vai precisar concluir o ensino médio e procurar depois um ensino profissionalizante ou um curso superior. Doutor Scalfone, quem é que está ajudando? Porque eu às vezes ouço falar de artistas, de pessoas notoriamente conhecidas e que passam a participar desses programas, em especial em música. Então a pergunta é dividida, esses colaboradores continuam a fazer o seu trabalho e a música tem ajudado? A música é um projeto cultural, então o trabalho do aprendiz não consegue se desenvolver através de projeto cultural, porque é um outro segmento social. Então nós não temos essa área lá. Nossa parte é mais profissionalizante e técnica. Os apoiadores são vários, mas principalmente as empresas. A empresa poderia contratar o aprendiz diretamente ou através de uma instituição sem cunho social, mas ela opta por contratar através do CAMP e a contribuir para que o CAMP continue existindo e continue a fornecer jovens para esse mercado. Mas o senhor aceitaria um pedido particular meu de verificar qual é a possibilidade? Porque no outro dia nós tivemos, foi noticiado, né, que era um entregador de farmácia, muito orgulhoso, ele dizendo, eu sou o melhor entregador de farmácia, que eu sou o mais rápido, né? E um vendedor de bombons feitos em casa. E os dois foram num piano que existe num hall de uma empresa, que eu não sei se poderia dizer o nome, mas o fato é que ambos, sem nunca terem tido uma aula de piano, eles demonstraram que poderiam executar músicas sem aula, sem nenhuma técnica, e eles, os dois, o entregador de bombons feito em casa e o entregador de remédios da farmácia. Se o projeto ainda não pensou nisso, fica aqui um pedido do programa, se me permite. Doutor Scalfone, se faz um acompanhamento depois que o jovem é contratado pela empresa, o camping continua acompanhando ou deixa a critério da empresa? Depois que o jovem é contratado como um empregado, os reportes que o camping recebe é pela ligação que fica entre o jovem e os instrutores, os colegas que eventualmente ainda estejam no camping. Porque uma vez que ele é contratado como empregado, ele sai da condição de aprendiz para empregado, o camping não tem mais ingerência alguma. Durante todo o período de aprendizagem, sim, o camping, inclusive porque eles vão ao camping uma vez por semana, supervisiona. O camping toma conta na forma da lei. E as empresas, elas são estimuladas pela lei? Há algum subsídio? As leis recebem alguma vantagem em ingressar nesse projeto? Sim, o fundo de garantia tem um percentual menor, 2%, se eu não me engano, e tem a obrigação de contratar a partir de 100 empregados, se eu não me engano, a empresa começa a ter uma cota obrigatória. E essa cota, o senhor se recorda? Ela varia. Vai aumentando o número de empregados, vai aumentando a obrigatoriedade de empregar mais, né, jovens aprendizes. E qual é a média de salário desses meninos? Quanto eles ganham? É um salário mínimo. Normalmente é um salário mínimo e com benefícios.
Tem vale transporte. Isso durante o período de aprendizagem. Durante o período. Depois que vira profissional, pega o piso da categoria. Aí é piso da categoria. Corrija-me se eu estiver errado. E o horário, eles têm um horário flexível que é para poder... É reduzido, para compatibilizar com o estudo normal. São 6 horas por dia, 4 dias por semana. O 5º dia é o de aula prática no Campo Mangueira. Quais são as obrigações da empresa durante o período de aprendizagem? O que a empresa tem que oferecer ao adolescente diferente dos outros empregados? Além de tratar desse jovem como um empregado, ela tem a responsabilidade de formá-lo também. Porque o tempo que ele passa na empresa como aprendiz, ele é um aprendiz, ele está ali para aprender, como o próprio nome diz. Então, ele recebe as aulas teóricas no camp e no trabalho ele precisa ser supervisionado. Ele não pode assumir uma responsabilidade da função sem supervisão de um profissional já formado. O jovem aprendiz é o antigo patrulheiro? Não. O programa é o mesmo? Não. O programa uma sequência. Uma sequência. Sucessão. A gente volta para o Dr. Marino, que é o juiz ao qual me referi, lá de São Paulo. Dr. Marino, quando criou o projeto, permitiu que os jovens escolhessem o nome do projeto. E se fez lá um pequeno plebiscito entre os jovens. E isso a gente volta para os anos 60. Naquela época estava muito na moda entre a garotada o programa do patrulheiro rodoviário. O Rintintim, né? Que tinha o cachorro Rintintim, que era um pastor alemão. Exatamente. E umas motos Harley Davidson. O herói da garotada era o patrulheiro. Então eles resolveram adotar como alter ego, como nome, o patrulheiro. Daí nasceu o nome do projeto, que é Círculo dos Amigos do Menino Patrulheiro, que a sigla CAMP significa exatamente isso. Então, o projeto continua sendo patrulheirismo. Só que com a evolução legislativa, hoje a gente não precisa ou não pode chamar de patrulheiro. Hoje ele é um jovem aprendiz, porque a lei denomina ele dessa maneira. Desde quando mudou esse nome? Se você tem essa... Bom, o trabalho do aprendiz existe na Constituição. A lei é de 2000. A regulamentação é recente, é um decreto de 2000, mas já existia na CLT, só que a falta de regulamentação trazia insegurança. Então, os empregadores, e nós também não tínhamos tanto contato com essa modalidade de contrato, e havia o risco de estar fazendo alguma coisa errada, de sofrer auto de infração. Posso dar uma informação de quem conheceu de perto isso? Antigamente, os quadros em especial de fábricas, eles começavam com um aprendiz. Sim. Ou era uma hipótese do menor poder trabalhar depois de uma certa idade, era através desta forma de aprender e a devolver a empresa lá na frente, porque as fábricas antigamente davam até a casa. Quem conheceu a Nova América em Auma nos anos 50 sabe que a fábrica de tecidos tinha o bairro que era feito de casa. Por que o senhor foi tão longe, o senhor não falou de Vila Isabel, de Noel Rosa? É porque esta eu vi, porque esta não é poesia, não. Esta eu conheci, eu via. Ali moravam os operários. Isso no Bangu também, exatamente. Meu querido, ou seja, não podemos perder o fio da meada. A ideia tem a sua alma nestes fatos. Sim. Nós não podemos perder o fio da meada, mas nós também temos que ter uma grande sensibilidade, porque muita gente ainda é levado à confusão da exploração do trabalho infantil, que é muito diferente do direito à aprendizagem que está no Estatuto da Criança e Adolescente. O trabalho como uma parte da educação para a cidadania. E é isso que os campos fazem. Mas muita gente, inclusive muita gente boa, muito doutor, muita gente do Ministério Público, durante muito tempo, perseguiu esse projeto, esse programa, quando ele ainda não estava completamente adequado à legislação como está no momento.
né? E eu que acompanhei o trabalho da dona Leia Passo, o trabalho do camping, de todo esse período, vi como eles sofreram para manter essa filosofia de dar uma oportunidade ao jovem excluído, porque isso é destinado, porque o meu filho não precisa de um projeto desse. Meu filho tem uma boa universidade, o meu filho vai trabalhar no meu escritório se eu fosse advogado, o meu filho vai trabalhar, se eu for engenheiro, vai ter estágio lá, né? Não é esse o público. O público do campo é justamente aquele público excluído, que as pessoas querem destinar para a senzala, ou para o sistema socioeducativo, ou para o sistema criminal. Então, a resistência está nesse projeto do camping, que tem demonstrado que através do ensino, do acolhimento, da aprendizagem, dá a esses jovens a oportunidade de ganhar a vida honestamente e conhecer a importância do trabalho. Mas é interessante isso. Alguém faz a socialização, né, do jovem, né? Então, se não for um projeto dessa natureza, né, vai ser uma outra atividade qualquer, lícita ou ilícita, né? Sim. Eu acho que neste caso aí, é uma oportunidade que se abre, né, para a socialização desses jovens para o mundo do trabalho, para a cidadania do trabalho, né, doutor? O programa tem uma responsabilidade muito grande e às vezes eles me corrigem em algumas indagações que eu faço e cuja resposta talvez não interesse. Mas o fato é o seguinte, é que este projeto evita o emprego natural do jovem que vai avisar da chegada da autoridade àquele que está em desacordo com a lei. Ele acaba ganhando não um salário mínimo, muito mais do que um salário mínimo quando ele é empregado pelo crime. Sim. Este aspecto tem que valor dentro do projeto? Esse é o objetivo do projeto desde o início, evitar exatamente que o jovem de área de risco social nela permaneça disponível para ser regimentado pelo crime. Nós precisamos tirar ele daí e conseguimos. Né? Através do projeto a gente consegue fazer com que ele permaneça estudando. Ainda que a gente não consiga imediatamente um emprego para ele, a gente consegue que ele fique na escola, se preparando para o futuro, a gente consegue que ele ganhe uma profissão, porque enquanto ele está fazendo o curso do camp, mesmo não empregado, ele está se qualificando para depois concorrer a uma vaga no mercado, e com isso a gente consegue evitar que ele seja... Doutor Scalfoni, tem uma coluna num jornal aí que diz assim, conte-me algo que eu não sei. Durante 30 anos... fazendo esse trabalho. Conte-me vitórias, êxitos do camping. Conte aí coisas boas realizadas pelo camping. Histórias bacanas, bonitas. São muitas histórias que a gente escuta lá dentro. Eu não fico no front, mas eu capto as histórias das pessoas que estão no dia a dia e o que eu vejo são os resultados depois também, né? Como eu falei, vários ex-alunos, ex-patrulheiros encontrando seu caminho profissional com um curso profissionalizante ou de nível superior, ou nas Forças Armadas, ou em instituições como o OAB, grandes empresas. Isso é o que a gente vê. Sobre cidadania, que eu ia falar um pouco antes que eu percebi esse viés, o que a gente faz pelos jovens é dar a eles, através de algumas palestras, noções de direito do consumidor, de direito do trabalho, de direito civil, sobretudo contrato de locação, de direito bancário, para que esses jovens possam, na vida deles, no dia a dia, conhecer, entender o que se passa num contrato de emprego, sobre a relação de trabalho dele com o empregador quando ele é um aprendiz. Todas essas noções são passadas e isso é extracurricular. Isso é algo que a gente criou também há uns 3 anos. Há alguma parcela do projeto que se preocupe em ensinar o jovem o valor do voto?
Todos nós temos a preocupação, mas não tivemos ainda a oportunidade de levar um palestrante para falar especificamente sobre esse tema. Mas e não é o ano bom para levar, né? Porque os palestrantes que forem lá... se não for candidato, eu acho que vai ser bom sim, para ajudar eles. Sendo do tribunal regional, há pessoas que podem... Sim, o seu presidente pode até se colocar à disposição aí. Sim, fazer uma palestra. Eu posso falar por ele muito nesse sentido. Eu posso falar porque ele é uma pessoa interessante. Boa ideia. E a escola judiciária, eleitoral, eu, aliás, estou indo para um encontro de colaboradores em Recife e vou levar este assunto. Que tem sido uma preocupação, inclusive com o livro a que o senhor se referiu, do Vitor Nunes Leal, que eu acho que é a cartilha da cidadania que... O livro eu me referi foi num outro programa, não foi hoje, não. Foi no... o Coronelismo de Chá de Voto. Foi outro dia que nós entrevistamos aqui um oficial de justiça. Você hoje falou nele. Não foi outro dia, foi naquele dia que nós entrevistamos a oficial de justiça. Eu falei... A Gabriela. A Gabriela. Foi o outro, foi outro dia. Hoje. Foi do outro. Mas é engraçado como isso fica na minha... O senhor tem a sensação, inclusive, de que foi hoje, né? Assim como aquela questão lá do africano que salvou a criança também, ele falou que foi anteontem, faz algumas semanas já. Semanas? Já tem um mês. Mas já, é que aquilo fica na memória da gente. Eu acho que nós temos aí um problema de tempo, de contagem de tempo aí. São tão importantes que eles ultrapassam a noção de cronologia, de dia, de tempo, de espaço. Mas deixa eu fazer uma pergunta, Grandão Salfani. Sobre essas aulas que os meninos têm uma vez por semana. Quantas horas de aulas de aula eles têm por semana lá? Esse dia? Meio período. É meio período. Eles entram às 7h30 da manhã, a 12h30 a aula está terminada. E tem alimentação? Tem alimentação, inclusive empresas que colaboram, que fornecem para nós. Tá? Mas eu já gostei muito da ideia do palestrante. Não, esse programa aqui faz história e isso está gravado e o nosso telespectador é testemunha. O desembargador Antônio Carlos Esteves vai levar esse palestrante lá para falar sobre voto. Gostei muito disso, viu? Voto, sobre a importância do voto. Isso aqui é um compromisso que está publicizado, não é isso, nós já temos tido... Qual é a data, desembargador? Pode falar já? Não posso falar porque eu preciso saber primeiro que a pessoa precisa querer fazer isso. Claro. Né? Não vai obrigada, vai porque quer. E eu preciso colher esses dados. Mas nós tivemos, porque o programa agora tem um outro tipo de emissão, mas quando nós trabalhamos em rádio, nós levamos um saxofonista de rua cujo destino eu preciso saber o que está acontecendo com aquele saxofonista. E tivemos um caso excepcional de um menino de rua que foi ser entrevistado na qualidade de juiz. E um dos entrevistadores tinha sido a pessoa que o animara a fazer o concurso. Doutor Scalfoni, falamos de direitos e agora vamos falar também de deveres. Quais são os deveres desse adolescente aprendiz? Ele tem que cumprir a carga... Quais são os deveres dele? Ele tem que cumprir a carga horária dele, tanto na aula prática quanto na aula teórica. Não existe uma aprovação, como no ensino regular. Não existe uma prova que ele tenha que tirar determinada nota ou média para ser aprovado. O desempenho dele no curso desse período de aprendizagem, onde ele vai demonstrar comprometimento, assiduidade e competência e interesse naquilo que ele está fazendo, é que vai levar para ele o verdadeiro resultado, a verdadeira prova desse período, que seria a contratação, a efetivação como empregado. Tá? E os direitos, o senhor já falou que ele tem carteira assinada, tem os direitos trabalhistas, que outros direitos a empresa tem que respeitar?
Além da carga horária, São todos direitos previstos em lei. Vale transporte, se a categoria tiver direito a vale refeição, também tem que conceder. Se a empresa tiver possuir em seu regimento interno algum outro tipo de benefício para os empregados, ela tem que conceder também para o aprendiz, porque ele é um empregado, como qualquer outro. E eles podem praticar todas as atividades laborativas ou tem algumas restrições? Tem restrições, porque ele precisa laborar supervisionado por um profissional técnico da área dele, um profissional técnico responsável pelo trabalho dele. Ele é um aprendiz. Por exemplo, área de risco, trabalhar em posto de gasolina, trabalhar em áreas de periculosidade. O senhor falou que ele não pode fazer tarefas na rua, por exemplo. É a mesma coisa. Áreas de risco à saúde, seja periculosidade, insalubridade ou risco de segurança, só a partir dos 18 anos. Operar máquinas pesadas, as coisas não pode... Depende do risco envolvido. Sim. A maior parte das máquinas pesadas, o risco mais significativo hoje em dia é auricular, é a questão da audição, porque as máquinas hoje vêm com uma proteção muito grande contra acidentes, para ninguém se machucar. Exige algum conhecimento mínimo, por exemplo, fundamental completo? Sim. Tem que ter. Se ele for analfabeto, ele não tem chance? Não consegue. Analfabeto ele não consegue. Ele tem que ter nem o primário incompleto, nem o primário fundamental incompleto? O fundamental incompleto eu acho também que não tenho certeza. Mas analfabeto com certeza não dá. Mas aí eu constato que esse é o mesmo problema também do sistema S, que também exige. É claro que a gente tem que exigir e estimular que os meninos estudem, mas aqueles que não estão estudando, aqueles que ficam à margem da educação, eles ficam também marginalizados para esse projeto? Pois é, infelizmente, eles não cabem na lei do aprendiz, porque, como eu falei no início, é uma legislação muito, muito regulamentada também para proteger o jovem da exploração. Então, tem que ser cumprida a legislação exatamente em seus termos. Mas o Campo Mangueira foi reconhecido como entidade de assistência e beneficência social pelo governo federal, recebeu o título do SEBAS. E a economia que isso traz, né, a isenção fiscal que o Campo Mangueira recebe, precisa ser reinvestido em assistência social. E essa parte do aprendiz não é exatamente assistência social. Então, nós estamos criando dentro do Campo Mangueira projetos outros, pensando mais nos mais jovens, talvez na primeira infância e talvez nos mais jovens que não tenham tido espaço ainda para alfabetização. A que o senhor se referiu agora. Quais são as medidas que pertençam ao planejamento para o futuro? Ou seja, o que se está precisando fazer para que o projeto continue e para que melhore? Vamos lá. Para que o projeto continue, a gente só precisa continuar contando com o empresariado voluntário que vem nos prestigiando há 30 anos. Porque quem custeia o projeto é o empresário que dá o espaço para o aprendiz e confia no nosso trabalho para continuar trazendo jovens para dentro do projeto, para depois levá-los como aprendiz ao mercado. Para melhorar, é o que nós estamos passando nesse momento, porque nós acabamos de receber o SEBAS no final de 2017. Então agora nós estamos na fase de planejamento para aumentar o alcance do projeto. Essa parte do projeto está estabilizada, voamos em céu de brigadeiro, como costuma se dizer. O projeto só cresce. Ano passado a conta era de 800 jovens colocados no mercado. Esse ano são 1.000. É mais de 20% de crescimento. Espero que em 2019 tenhamos outros 20% ou 30% de crescimento. Mas esse crescimento é meramente físico. Nós só precisamos aumentar o número de salas de aula. E, é claro, o número de empresas voluntárias, e esse costuma aparecer sempre. Então, a gente está querendo aumentar agora não
no mesmo trabalho. Esse trabalho a gente está muito seguro que ele só vai crescer. A gente agora quer focar em algo mais assistência social para poder aproveitar o benefício do governo e o incentivo que o governo está nos dando, né? E trabalhar com a primeira infância, trabalhar com os mais jovens, talvez não primeira infância, mas que ainda não tiveram oportunidade de alfabetização, tentar levar eles até a alfabetização, mas isso tudo está num projeto ainda muito embrionário. A parte cultural, quando eu mencionei a parte cultural, em especial a música, a ida desses jovens para assistir a um filme, para assistir a uma peça de teatro, para assistir uma exibição musical, não consta do projeto, não? Consta, mas não como grade curricular. E não consta também como projeto para assistência social. Entenda, tem o diretor financeiro, que é minha referência em assistência social, José Pinto Monteiro, também é nosso amigo comum, e ele costuma fazer os projetos, fazer projetos para várias empresas, ele coloca para várias instituições, e ele coloca dentro da grade do projeto dele futebol, natação, cinema, teatro, música. Mas aí esses projetos são projetos vinculados a um patrocinador específico. Uma empresa qualquer que queira patrocinar um projeto, ela vai ter benefícios fiscais e aí consegue-se fazer um projeto com essa magnitude. Num projeto baseado tão somente na legislação, nós não podemos variar muito. Por exemplo, se a legislação está dizendo que o incentivo fiscal dado ao CAMP é para investir em assistência social, não podemos investir em nada que seja cultural, porque estaremos descumprindo a lei. Sim, não é assistência social. Não é assistência social. Entende? É isso. Então, a gente está, nesse momento embrionário, estudando exatamente como cumprir a legislação para evitar que o que está sendo hoje um incentivo, amanhã se torne um problema. Nós queremos ampliar o projeto, mas com a mesma segurança do projeto que já temos hoje. E esse incentivo, né, à educação, né, para que esses meninos, né, completem o nível elementar e iniciem o antigo segundo grau, né, o segundo segmento de estudos, isso pode se transformar num ciclo virtuoso, sim, né, sim. E romper, né, com esse ciclo vicioso do impedimento do aproveitamento dessas crianças, né, desses adolescentes, que hoje não têm escolaridade adequada, né, doutor? Exatamente, exatamente. A escolaridade, a aprendizagem é uma maneira, através da lei, de obrigar o jovem a buscar o aprendizado, buscar o estudo. Mas dentro do projeto isso é reforçado quando a gente força eles a se manter no estudo regular. Doutor Scalfoni, 30 anos, e quais são os projetos para comemoração desse evento aí maravilhoso? Pois é, nós pretendemos lançar um livro. O CAMP já lançou um livro aos 16 anos. Aos 25 fizemos um livro, mas não conseguimos lançar. E agora, aos 30 anos, nós faremos o lançamento desse livro. Tá? E faremos também uma comemoração, chamando todos os envolvidos do poder público, das entidades privadas, para comemorar esses 30 anos conosco. E vamos ampliar, vamos levar esse projeto vitorioso da Mangueira, por exemplo, para a Zona Oeste? Que tal? Zona Oeste precisa disso. A dona Léia, que nós falamos há pouco, ela num determinado momento congregou 22 campos no estado do Rio de Janeiro. Hoje, por motivos diversos, esses campos saíram de atividade. Mas é nosso interesse, a nossa intenção disseminar o nosso sucesso para que outras instituições consigam trabalhar no mesmo projeto, no mesmo modelo. Vamos providenciar no nosso programa uma sonoplastia, porque esse programa tinha que acabar com Mangueira, teu cenário é uma beleza que a natureza criou. Com este hino maravilhoso, saudando nosso povo mangueirense, nossa estação primeira, que hoje nos brinda com este projeto do Campo Mangueira. Que não é com o hino do Flamengo. Maravilhoso, né? Não, um dia, no final do ano, nós teremos que cantar o hino do Flamengo, porque o Flamengo será campeão da Taça Libertadores.
Então nós teremos que cantar o hino do Flamengo. Mas hoje nós estamos cantando a nossa Mangueira. Doutor Scalfoni, muito obrigado pela sua entrevista. Foi uma alegria muito grande, que espero que os nossos telespectadores tenham aproveitado. Senhores empresários, façam a sua parte aí na ação social. A responsabilidade social de mudar esse país é de todos nós e que nós temos que começar investindo na infância, na juventude, nessa garotada, dando oportunidade de trabalho para esses jovens que estão aí ainda marginalizados pela nossa sociedade. Agradecendo aqui a participação no Encontro com a Justiça de hoje do desembargador João Batista Damasceno, desembargador Antônio Carlos Esteves, e até o próximo programa Encontro com a Justiça.